Esse é o nosso primeiro vídeo de Café com Odonto. Estamos aqui para tirarmos algumas dúvidas e o assunto de hoje é clareamento. Polêmico clareamento. Exatamente. E muitas pessoas chegam no nosso consultório perguntando se vai ficar com aquele dente de artista, né? Exatamente. E a função do clareamento é deixar o dente natural, né? Um pouco mais natural, porque às vezes a gente toma muito café. E fora a nossa alimentação, a gente sabe que a gente come muita besteira, muitas coisas com corantes, e isso acaba tirando a cor natural do nosso dente. Então, clareamento serve para isso, para voltar o nosso tom natural do dente. Exatamente. Esse é um ponto interessante, porque muita gente chega no consultório e pergunta justamente o que você falou. Eu quero ficar com um dente claro, da cor do papel, e isso não é possível. E às vezes tem pessoas que a própria genética da pessoa, depois quando aquele dente erupciona por completo e acaba sai aquele dente de leite e erupciona o dente definitivo, o dente permanente, as pessoas têm uma definição de cor padrão que é da pessoa. E com o tempo vai escurecendo por causa de cigarro, a própria alimentação, a própria dieta, o próprio cafezinho. Mas isso, claro, não é também... Você tomou um café, você vai ficar com o dente preto, não é isso. E isso tem que ficar bem definido, porque vocês não vão conseguir atingir o clareamento, vocês não vão conseguir mudar de cor. Foi o que a Elisa falou. Vocês vão conseguir voltar ao padrão natural inicial dos dentes. Isso é uma coisa que tem que ficar bem explicado também. E assim, o que você pode fazer para, por exemplo, eu quero fazer clareamento, mas o meu medo é o dente voltar, né, para o tom que antes de eu começar a fazer o clareamento. Sim, existe uma recidiva, né? O dente, conforme você vai comendo as coisas, o dente volta a ser um pouco mais amarelado. O que você pode fazer aos poucos é, assim, fazer as suas consultas periódicas de 6 em 6 meses, porque dentro do consultório nós vamos fazer um polimento para que essa gordura, né, saia do seu dente, e escovação, fio dental e escova. Agora, pastas que prometem clareamento, pastas que falam que vão deixar o seu dente branco, gente, isso não existe, tá? Isso aí é coisa de comercial, de propaganda. O que vai deixar o seu dente natural, da cor do seu dente, é clareamento de consultório associado com caseiro, tá? E dentista, você ir no dentista para ele fazer o seu planejamento. Agora, a pasta, ela não vai te ajudar em momento nenhum. Existem pastas que você, associando com o clareamento, a gente consegue chegar num tom legal. Mas, assim, são pastas específicas. Claro que a gente não está querendo destruir a indústria da pasta de dente. Para clareamento, a pasta de dente não funciona. É simples de explicar isso. Nem a pasta de dente, nem aquele carvão bonitinho ativado que os artistas usam e tiram aquela foto preta, aquilo ali não funciona. O que acontece ali, na verdade, é uma ilusão de ótica. Você está basicamente lixando o seu dente e automaticamente você está lesionando a sua gengiva. Quando você olha para o espelho, você acaba enxergando a sua gengiva mais vermelha e o dente continua na mesma cor, no mesmo tom. Então você tem uma troca, uma ilusão de ótica ali, parecendo com que seu dente, aquelas propagandas maravilhosas que a gente vê, branqueamento na primeira escovação. Isso não existe. Isso não existe. Se isso existisse... Não, e fora que essas pastas, elas têm como se fosse uma areiazinha, né? Exatamente. Nelas. E que isso se chama abrasão, né? Quando você escova em cima do seu dente, que é liso. E se você faz isso constantemente, você está arranhando seu esmalte. E esmalte não volta, não se regenera. Então, você está acabando com o seu esmalte. Então, não faça isso em casa. O dentista, para usar isso, ele tem um protocolo. São alguns casos que ele pode usar. Então, essa pasta que tem essa areiazinha, né, que as propagandas dizem que isso clareia o dente, isso não existe, tá, galera? Isso, na verdade, pode funcionar para aquela pessoa que é extremamente viciada em café ou extremamente viciada em cigarro, que elas têm manchas no dente ao longo do corpo dentário,
algumas manchas que elas podem ser removidas com essa abrasividade desse produto, dessa pasta, enfim, do Que aí carvão. cada um profissional indica, né? É diferente. Exatamente, Você não pode passar exatamente. na farmácia, comprar e começar a usar. Uma das Isso, dúvidas também que as pessoas têm é se todos podem fazer o clareamento, né, sim, Vitor? sim. E, assim, o que eu oriento, que o Vitor orienta, acredito que a maioria dos profissionais, é que você tendo uma saúde bucal, né? Uma gengiva saudável, sem cárie, né? Uhum. Tudo em dia, todo mundo pode fazer o seu clareamento. Não, sim, com certeza. A principal questão do clareamento é a saúde bucal. Você precisa ter uma saúde. Se você não tiver saúde, infelizmente você vai ter que dar um passo para trás, correr um pouco e depois conseguir chegar nesse patamar de clareamento. Tem muito paciente meu que reclama, mas assim, eu fui orientado assim, eu e a Elisa, a gente tem a mesma escola, a gente foi orientado por professores que nos orientaram a isso, a gente tem um caminho na odontologia já relativamente grande, anos de profissão, então, antes de você chegar no clareamento, você precisa de saúde. Eu já recebi pacientes com problema periodontal agressivo e fazendo clareamento caseiro é um desrespeito com o paciente até, porque você está levando aquele paciente a um problema até mais grave. Você pode levar aquele paciente a um problema muito mais grave de perda de dente. E não adianta nada. Se você não tiver dente, seu clareamento não vai ter adiantado. Sim, além disso, o que a gente tem que entender é que o clareamento, ele é um procedimento estético, tá? Ele entra no seu tratamento, mas como um procedimento estético. Então, antes de você iniciar um clareamento, o dentista, ele vai avaliar como que tá a sua gengiva, como é que tá as suas cáries, se você tem alguma infiltração, se você tem algum tratamento de Exatamente. canal a fazer, ele vai entrar em todos esses parâmetros. Na verdade, esse é o orientado, tá, pessoal? E Uhum. aí, por fim, a gente entra com clareamento. Então, ele é um tipo de tratamento, mas antes de fazer o clareamento, você tem que estar com a sua saúde bucal em dia. Exatamente. Todo tratamento estético, ele vem depois do tratamento de saúde. É isso que muita gente não entende. A gente recebe muito paciente que chega, a pessoa tem cavidade aberta no dente, problema periodontal, sangramento de gengiva e a pessoa quer fazer o tratamento estético. A gente explica o máximo possível, mas a grande maioria não entende. E é por isso que a gente resolveu fazer alguns vídeos relacionados a isso também. E por isso que a gente está falando sobre isso, porque o clareamento ele é o último o que você tem que fazer. Quando se trata de tratamento estético na odontologia, a gente está falando do último nível. Se você chegar com saúde no consultório, a gente vai fazer o que você quiser em relação à estética. Agora, se você tiver algum problema de saúde, provavelmente a gente vai descer um degrau para a gente conseguir subir esse degrau de novo até chegar na parte estética, com certeza. Isso. E outra dúvida também que a gente pega dentro do consultório é o paciente falando: poxa, mas eu vou ter que fazer clareamento, eu vou ter que parar de tomar meu cafezinho, eu vou ter que parar de tomar meu vinho. Não, a gente pede para diminuir, mas você não precisa parar, Uhum, porque não é isso que vai diminuir, né, a qualidade do exatamente. seu clareamento. O que a gente fala, eu falo muito para os meus pacientes, é que assim, quando você começa a fazer o clareamento, dá para a gente associar como os poros abertos. Uhum, Então, o esmalte está mais exposto. Então, a exatamente. chance de você conseguir um clareamento legal diminuindo essa quantidade, né, de produtos que mancham é melhor. Agora, Sim, poxa, não consigo ficar sem um café. Pelo menos eu fico com dor de cabeça se eu ficar sem tomar um café. E aí eu não vou fazer o clareamento? Não, você vai fazer seu clareamento. E aí você toma o seu café e vai escovar seu dente. Não vai ficar exatamente. manchado. Então pode continuar assim com seus hábitos, só que se você conseguir diminuir, é melhor para você. É só isso. Sim. Seu clareamento vai durar mais tempo, porque é outra coisa, uma dúvida também que eles têm muito e que é bom quebrar isso, porque o tratamento de clareamento ele tem validade. Isso tem que ficar bem exposto. Tem validade, não tem jeito. Uma hora você vai ter que fazer de novo. Normalmente, os estudos indicam que fica entre de 4 a 8 meses um padrão normal e um padrão que você pode ter atingido a sua cor ideal.
né? Depois disso, você começa a ter um caimento ali das cores que a gente atingiu, e aí você tem que refazer aquele clareamento. Mas ficar sem comer de jeito nenhum, principalmente o café. Pessoal, então, algumas dicas de hoje foram da parte do clareamento. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o primeiro, se Deus quiser, de muitos vídeos. E a gente se vê no próximo com um cafezinho. É isso aí, gente. Qualquer coisa, vocês podem deixar aqui algumas dúvidas que vocês tiverem, até para fazer alguns vídeos para vocês, tirando dúvidas que vocês mesmos tenham. Mande direct para a gente, enfim. Valeu? Então, show de bola.